ótima tarde para você! Está começando o Sala de Entrevistas dessa tarde. Quem visita a gente hoje é a cirurgia oral, mestre e especialista em tratamento de canal, Daniele Costa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, agradecer a toda a TV Farol pela recepção. Doutora, a gente veio falar de uma coisa muito importante, o Maio Vermelho. No calendário da saúde são pautadas ações de conscientização sobre o câncer de boca. Para contextualizar, como foi pensada nessa data? Assim, o Maio Vermelho ele surgiu há mais ou menos uns 10 anos atrás, tá? Assim como nós temos outras campanhas para outros meses, outras cores, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Maio Vermelho ele surgiu porque tem uma lei estadual. Há mais de 10 anos, em 2006, ela foi instituída o dia 31 de maio como o dia de luta contra o câncer de boca. Então, se usou esse período, né, todo do maio, para a gente conscientizar a população sobre os problemas de câncer de boca, diagnóstico, prevenção. Então, todo o período de maio ele é feito para isso. Mas a data do maio, ela foi instituída por esse dia 31 de maio, é o nosso dia de luta contra o câncer de boca. Doutora, e por que a campanha é tão importante? É assim, ó, o câncer de boca, ele não é um câncer que é muito falado na mídia, nas redes sociais. Embora no Brasil, ele é um dos mais prevalentes que a gente tenha. Além disso, a taxa de mortalidade desse tipo de câncer, ela é muito alta. Então, a gente precisa conversar sobre isso, debater, chamar atenção para o câncer de boca. Chegar a nossa, né, todo o nosso trabalho, essa conscientização para toda a população, para toda a comunidade. Então, por isso a gente precisa de um período para a gente focar a nossa atenção nisso. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, cerca de 15 mil casos, eles são diagnosticados todos os anos. São muitos casos, né? São muitos casos. Desses 15 mil casos, cerca de 11 mil são em homens e 4 mil em mulheres. Então, o maior índice são nos homens. O maior índice nos homens. E é uma população, né? São pessoas que acabam não se cuidando tanto, que não têm tanto acesso à informação. Por isso a gente precisa falar, essa campanha é bastante importante por causa disso. Além disso, né, por mais que se tenha avançado muito a medicina ultimamente, o câncer de boca ele tem um prognóstico e uma taxa de mortalidade muito alta ainda. Então, a gente estima que dos casos diagnosticados com câncer de boca, esse paciente, 50% desses pacientes, ele vem a óbito em até 10 anos. Isso é uma taxa bastante alta. É muito alta mesmo. Então, a gente precisa se ater, né, chamar a atenção para esse tipo de câncer. Por isso, durante todo o mês de maio, a gente acaba falando sobre essa campanha. E eu estava vendo que entre todos os cânceres, ele tem a 10ª colocação, né? Entre incidência. Isso. O que acontece? Esse tipo de câncer, quando ele chega no consultório para a gente diagnosticar, ele geralmente já está num estado avançado. Os pacientes eles acabam não vendo antes, né? Demoram para ir no dentista. Então, isso faz com que a taxa de incidência desse câncer seja bastante alta. Então, quando o paciente chega lá, ele já está com o câncer instalado. E aí a gente já acaba tendo um prognóstico um pouco ruim. E nesse Maio Vermelho, quais são as campanhas de conscientização que são feitas? Então, o Maio Vermelho ele é todo a nível estadual, né? Ele acontece em todo o Rio Grande do Sul. Agora, alguns estados, eles acabaram também, né, aderindo a essa campanha. Que ótimo. Mas, geralmente, ele acontece no estado do Rio Grande do Sul. São feitas palestras, seminários, divulgação em rede social sobre a campanha. É feito também a capacitação de profissionais para o diagnóstico, é uma coisa bem interessante, né? Porque não adianta também a gente levar a população para ir diagnosticar e o dentista não saber diagnosticar. Não tem um profissional sabendo. Então, assim, a nível estadual acontece isso. Na URGS, em Porto Alegre, eles têm um projeto Maio Vermelho, que eles fazem capacitação para profissionais, eles levam para os postinhos. É feito lives agora na época da pandemia, como não pôde ter reuniões presenciais, foram feitos lives, palestras, seminários. Aqui na nossa cidade, esse ano eu não vi nenhum tipo de campanha, vi muito pouco a gente falar sobre o Maio Vermelho. Eu acredito que Rio Grande, por não ter uma faculdade de odontologia aqui na nossa cidade, a gente acaba dando pouca importância para a saúde bucal. Então eu acabei não vi um tipo de manifestação sobre o Maio Vermelho.
Mas a nível estadual, cada cidade ela fica meio responsável para fazer as suas palestras, seminários, divulgação, às vezes cartazes em ônibus, onde a população pode chegar e pode ter acesso a essa informação, né, do câncer de boca, que geralmente aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, às vezes chegam no consultório e dizem: doutor, eu nem sabia que câncer poderia acontecer na boca. Então, é muito importante a gente conseguir divulgar isso. E que bom que a gente pôde trazer até aqui como representante de Rio Grande para trazer essas informações. Obrigada. Doutora, quais são as feridas na boca, as aftas? Geralmente elas têm um período para ser cicatrizadas? Como é que funciona? Sim, no geral, as feridas normais, comuns, como a afta, o próprio vírus da herpes, que é um vírus bastante comum, essas feridas, ou às vezes algum machucado que a gente pode ter na boca, eles têm de 7 a 14 dias normalmente para cicatrizar. Isso é o período normal dele, tá? Então, tanto aftas quanto herpes, eles têm esse período de 7 a 14 dias. Passou esse período, teve alguma lesão que não cicatrizou, a gente já tem que ficar em alerta. Tem que ver o motivo, procurar o dentista, ir num consultório, ir num postinho para a gente procurar algum tipo de atendimento. E uma afta, por exemplo, mal curada, ela pode levar ao câncer de boca? Então, os estudos mais recentes, eles não conseguiram associar aftas ou até pacientes que usam prótese, às vezes acaba machucando a prótese na boca e gera um trauma ali, uma feridinha, mas eles não acharam associação entre isso, entre esse trauma na boca, aftas, para o câncer de boca. Então, provavelmente não levaria, né? A gente tem que cuidar para ver se realmente são aftas, porque aftas na boca, herpes, feridas normais, temos pomadas, medicamentos curam isso, né? Mas o câncer de boca não, ele acaba nunca cicatrizando. E sobre os primeiros sinais, como aparecem, né? E quais são os sintomas dessa pessoa? Então, o que acontece? Os sinais e sintomas do câncer de boca. São feridinhas, bolinhas, úlceras que vão aparecendo na boca. Elas geralmente de início não doem. Elas demoram mais de 15 dias para cicatrizar. Aparecem principalmente na borda da língua. São os locais que mais aparecem. A borda da língua, embaixo da língua, a parte anterior, né, dentro da bochecha, gengiva, céu da boca. São as partes que mais aparecem. Geralmente começa como uma úlcera, uma feridinha mesmo, mas elas também podem ser somente uma mancha vermelha, somente uma mancha esbranquiçada. Também a gente tem o câncer de lábio, que é bem importante a gente falar. Então, existe mais de um tipo de câncer bucal? Isso, existe mais de um tipo de câncer. O câncer, ele pode ser tanto o câncer espinocelular, que é o caso mais comum, que são essas feridinhas, tem bordos geralmente irregular, são mais endurecidas na região de língua. A gente também tem o câncer no lábio, que é bastante prevalente também. Ele pode começar assim como uma linhazinha branca nessa região que divide tanto o lábio quanto a face. Então, alguns pacientes, eles apresentam... A gente diz que a gente não consegue determinar onde termina o lábio e onde começa a face do paciente. Acaba se tornando uma coisa só. Ele perdeu aquele vermelhão do lábio. Então, isso é um indício de que pode se transformar, né, num câncer de boca. Também tem o câncer através do HPV, que é o papilomavírus. A gente também tem o câncer nas glândulas salivares, que geralmente apresentam nódulos, algum carocinho, alguma coisa assim. E também tem o câncer de orofaringe, que é um câncer geralmente também pelo HPV, que também se apresenta como um nódulo no pescoço. Doutora, e quais são as pessoas que mais têm tendência a desenvolver esse câncer bucal? Então, o câncer, ele acomete principalmente homens, tá? Naquela faixa etária de 40 anos, na meia-idade, mais ou menos, principalmente homens. O câncer, ele tá bem mais incidente na região sul e sudeste. E aqui em Rio Grande, a gente tem uma preocupação maior, porque a exposição solar, ela leva ao câncer de lábio. E aqui a cidade, ela é basicamente com pescadores. Então, a gente tem muito pescador, muito agricultor. E essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver o câncer de lábio. Então, acho bem importante a gente falar sobre esse assunto, né? Trazer esse assunto para Rio Grande, porque é uma realidade nossa.
E Rio Grande tem que tomar alguma atitude para a gente intervir com alguma política pública para isso, né? E a gente não sabe se aquele trabalhador, aquele pescador que está lá na Ilha da Turutama, que está lá na Ilha dos Marinheiros, se ele sabe dessa informação. É difícil essa informação chegar para ele. É difícil ele usar um protetor labial, é difícil ele usar um protetor solar, um chapéu. Então, essa população ela é bastante acometida, mas no geral são homens de meia idade, tá? Eu associo isso porque mulher, ela costuma se proteger mais, usar mais batom, né, durante o dia. E então, acaba que essa população, esse tipo de câncer, ele incide mais em homens. Então, essa é a população que mais é diagnosticada, né, com câncer de boca. E é importante a gente falar desses sintomas e os primeiros sinais para o pessoal que está assistindo se identificar, de repente, se está sentindo alguma coisa, Isso. se é algum sintoma. O que é importante a gente, né, estimular na própria comunidade, na população, que se olhe, que faça um autoexame, que vá para frente do espelho, ver se tem alguma bolinha diferente, acompanhar, ver se é alguma feridinha que não cicatriza. E pode acontecer de não doer. No início, no estágio inicial, ele geralmente não dói. Por isso que quando os pacientes eles vão procurar atendimento, ele já está no estágio mais avançado, porque de início ele acaba não doendo. Tá certo, Daniela. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.